de milagres, não importa o que a gente esteja passando, não importa qual o obstáculo, qual a montanha, quando é a hora certa, Ele vai mover. Nós sabemos que Ele vai mover. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesta casa. Obrigada, Espírito Santo. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei. Toca-nos, Senhor, toca os nossos corações essa noite, ó Pai. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu
dar início ao nosso culto do Ministério Brasileiro de sexta-feira, que também é transmitido live, você que está online. Hoje temos um cenário novo, um local novo e uma palavra nova, amém? Nós vamos estar estudando a continuação da palavra que foi falada na semana passada. Se você não assistiu o culto, está tanto aqui no Instagram como também no YouTube a partir de amanhã, de domingo. Então, vamos lá? Nós vamos começar esse culto agradecendo a Deus pelos livramentos, por Ele ter nos guardado durante essa semana. Olha, já chegamos em mais um final de semana, né? Semana voa, passa muito rápido, mas é incrível a gente ver a fidelidade do nosso Deus. Tantas coisas são faladas. Se a gente for ficar dependendo ou vivendo, ligado naquilo que está sendo falado na mídia social, no Jornal Nacional, nas revistas, nas fofocas dos bares, entendeu? Nos vizinhos que comenta, a crise está para todo lado, a situação financeira está difícil, não vai melhorar, o desemprego está alto, Jesus está voltando, então o mundo vai acabar, é um monte de coisa, é uma bola, assim, que só aumenta igual a bola de neve, né? Não sei se vocês já viram filmes, né? Porque a gente vem de país tropical, a gente não tem esse negócio da neve, né? Mas se você vê um filme de uma avalanche, aquela avalanche, ela chegou a destruir uma cidade inteira, casas, pessoas morrem na avalanche, mas começou com uma pedrinha de neve, de pequeno tamanho. E é assim que é a notícia ruim. Ela começa pequena, aí vai passando para um, para outro, são os rumores. E nada se baseia, nada tem assim o amém de Deus. São conjecturas, são palavras faladas para a gente poder entrar no medo, no desespero. Porque dessa forma, tanto o sistema quanto o inimigo pode nos manipular. Mas nós temos uma âncora chamada Bíblia. A palavra de Deus é a sua âncora. Se você não estuda a palavra, você está igual o barquinho agitado pelo vento, que vai para lá e vai para cá, sopra um vento de doutrina aqui, sopra um vento de notícia ruim ali, solta um negócio lá, e o mar está agitado, e está indo para lá e está indo para cá. E aquele barquinho vai acabar quebrando, vai bater numa rocha grande e vai quebrar. Mas se você tiver a âncora da palavra de Deus, esse barco não vai sair do lugar nesse mar revolto, amém? Então isso é uma figura de linguagem que serve para que a gente possa entender que nós não temos que andar conforme o desespero do mundo. Você não tem que andar de acordo com a onda do mundo, aquilo que o mundo passa para você, as notícias que você escuta. Filtra, meu querido, filtra o que você ouve, amém? Filtra o que você vê na TV, filtra as fofocas, filtra essas coisas, esses vídeos que chegam para você. Eu sempre falo isso, não assiste tudo que te mandam, você não é obrigado, o telefone é seu, você assiste o que você quiser, não é verdade? Então a gente precisa saber filtrar notícia ruim. Entre na sua mente só aquilo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso entendimento. E saia da sua boca somente aquilo que promove a edificação daqueles que ouvem, amém? Vamos combinar isso? Que nós vamos andar ligados na palavra de Deus para a gente não ser como este barquinho que vai se arrebentar numa rocha, porque não tem âncora, amém? Então você precisa ter âncora, você precisa estar ancorado na palavra de Deus e precisa estar ligadinho aqui com a gente, porque aqui tem ensinamento todos os dias da semana, às 9 da noite, só sexta-feira que é às 8, porque é o nosso culto, né? Mas todos os dias da semana, dias úteis, de 9 às 10 da noite. Aí no Brasil, você que está no Brasil, de 22 às 23 horas. E quem estiver aí fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, dá uma olhadinha naquele reloginho do mundo para ver o fuso horário. Mas é todo dia tem oração pela tua vida, todo dia tem palavra para você, né? É uma horinha só, é uma hora que você tira para Deus, é uma hora que você tira para ter uma comunhão, para ter um devocional. É muito bom. E quanto milagre, quantos livramentos o Senhor tem mandado, não é verdade? Quantas respostas de oração. E eu sempre falo isso, só mais um dia, querido.
Porque você não sabe se a resposta da sua oração vai vir nesse culto aqui, ó. Nessa oração que vai ser feita hoje. Você não sabe se a resposta da sua oração vai vir no culto da live de amanhã. Ou na oração que você está fazendo em casa de amanhã. Você não sabe. Então por que vai parar de orar? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para o alvo. Amém? É difícil? Tem problema não. Assim mesmo que eu vou. Na pesada, vou arrastando, mas vou. Não estou conseguindo levantar da cama? Vou deitada mesmo. Mas não vai parar. Não pode parar, amém? E nós estamos nessa vibe, né? Como se diz aí. Então, pessoal, glória a Deus por você estar aqui comigo hoje. Nós começamos aí meio seco, sem louvor, mas amém. É isso aí. Hoje nós estamos aqui num final de semana prolongado de um feriado que caiu na quinta, coisa rara de acontecer nos Estados Unidos. É só esse feriado de 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos. E nós louvamos a Deus por essa nação. Nós oramos por essa nação, amamos essa nação que nos recebeu e também é a minha nação, porque eu sou hoje uma cidadã daqui. Então eu sei que Deus tem promessas também para os Estados Unidos e nós clamamos para que o Senhor as cumpra e que a vida do americano seja encharcada da presença de Deus, né? Que as igrejas possam se levantar nessas últimas horas. Queridos, como eu falei, é um feriado um pouquinho longo. Eu não tive feriado, para falar a verdade, eu trabalhei hoje o dia todo. Mas muita gente emenda, né? Coisa rara de acontecer, mas aconteceu. Então, por isso hoje, nós estamos aqui só na live, porque eu não queria deixar de trazer essa palavra para você, como eu disse na semana passada, que seria uma continuação de Moisés e a rocha. Vou falar de novo, se você não assistiu, pega o culto da sexta-feira passada, ok? Está no Instagram e vai estar a partir de domingo também no YouTube. Pega lá, assiste a palavra, para você entender esse contexto todo, né? E nós vamos começar então orando. Eu já dei uma mega introdução aqui. Vamos começar orando e eu vou falar um pouquinho do que nós vimos na semana passada para situar você e você poder acompanhar, amém? Então, Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos declarar, Pai, que nós estamos felizes de poder estar participando de mais um culto, de estar Senhor, sendo usado por Ti, recebendo alimento, ó Deus, muito obrigada. Senhor, eu cubro a vida de cada um com o sangue de Jesus, cada um que está online, Senhor, seja no trânsito, na casa, seja o que estiverem fazendo, Senhor, que eles sejam guardados, protegidos, protege seus filhos, suas famílias, protege seus bens, Senhor, cobre minha vida com o sangue de Jesus, a minha casa, meus filhos. Senhor, guarda o Ministério Brasileiro da Church of All Nations, protege essa casa que nos abriga, esse ministério, Senhor, que nós podemos falar no Teu nome, em Teu nome, na nossa língua. Senhor, abençoa os brasileiros que moram nos Estados Unidos para que eles possam, Senhor, experimentar de uma vida cheia do Teu mover, da Tua presença, eles possam ter experiência com o Senhor. Senhor, abençoa a América, Senhor. Abençoa os Estados Unidos, que completou mais um ano ontem. Nós queremos te dar graças, Pai, te agradecer por esse país que abriu as portas para nós, te agradecer, Senhor, porque aqui eu criei meus filhos, aqui eu prosperei, aqui, Senhor, eu tenho um ministério. Eu te louvo, Senhor, porque ainda que com dificuldades, é aqui que o Senhor me plantou para que eu possa frutificar. E eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te agradecer pelas leis desse país, eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que nós podemos experimentar aqui, ó Deus, de trabalho, ó Pai, de vida. Senhor, ainda que com dificuldade, como eu falei, porque nada é simples, nada é fácil. Muitas pessoas olham para nós que moramos aqui e acham que nós estamos vivendo a brisa, e não é assim. Quem mora aqui sabe o quanto que tem que trabalhar para poder pagar as contas, para poder sobreviver. E nós vivemos, Senhor, debaixo de milagre, debaixo daquilo que o Senhor prometeu e o Senhor fará. Aleluia. Paizinho querido, eu quero também abençoar o Brasil, abençoar cada um que está ali. Meu Deus, que essa nação também se volte a Ti, que essa nação se volte ao Senhor de forma poderosa e que essa nação seja convertida na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve o clamor da Tua igreja. Mas, ó Deus, nós entregamos esse culto, essa palavra que vai ser falada agora, para que ela possa entrar no coração das vidas e ela seja uma palavra que edifica, que consola, que exorta, como é, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu me coloco nas Tuas mãos. Usa a minha vida. Muito obrigada, Senhor, por poder estar aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, querido? Dá um segundinho.
Aleluia. Então, como eu falei na semana passada, nós falamos sobre a situação de Moisés com o povo, né, do Egito, lá saiu do Egito, vai para o deserto, e já assim no começo, entendeu? Mas eles já tinham passado por todos os milagres que podia passar, de praga, de travessia do Mar Vermelho, de maná, de codorniz, de nuvem de dia, de coluna de fogo à noite. Então eles já tinham visto a provisão de Deus, mas eles chegaram num local onde já tinha vários dias sem água, e eles estavam com muita sede. E esse local se chama Refidim, e em Refidim, que significa espalhar, eles se espalharam em murmuração, em contenda, quiseram matar, acabar com a raça de Moisés. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor falou: o povo quer acabar com você, mas eu quero te honrar. Então vai lá na rocha, pega os anciãos, vai na rocha, fere a rocha, eu estarei sobre a rocha, e eu vou liberar água e vou te dar esse milagre. E assim fez Moisés, passou pelo meio do povo, chegou lá com os anciãos, feriu a rocha, saiu água, e a palavra de Deus foi confirmada e o milagre aconteceu. Para você entender esse texto, vai assistir, porque cada parte dessa palavra tem um significado, amém? Então, esse é o quadro, tá bom? Que a gente conversou semana passada, da rocha. Essa rocha que saiu água. Agora, gente, eu quero falar para você, porque existem duas situações na Bíblia aonde Deus manda Moisés, ou seja, duas situações na Bíblia onde Moisés tem um relacionamento com a rocha, ok? A primeira é essa que eu acabei de falar, onde Deus manda ferir a rocha. A segunda, já no fim da parada, eles já tinham andado 40 anos no deserto, eles chegaram em Meribá. Meribá significa provação. E ali em Meribá eles foram provados. E Moisés não passou no teste, porque Deus manda Moisés falar com a rocha. Mas Moisés, eu acho que ele já está tão cansado daquela galera reclamando que ele enfiou o cajado na rocha, igual ele fez a primeira vez, e não era isso. Então nós vamos entender hoje o que significa um episódio e o outro episódio. Por que Deus castigou Moisés dessa forma? Por que isso tem um significado? E antes de eu começar essa palavra, você sabe, eu já tenho falado isso muitas vezes, que o Novo Testamento, ele existe baseado, fundamentado no Velho. O Velho Testamento, ele tem a história de Israel, ele tem o início da nação, ele tem livros poéticos também, livros proféticos, mas ele tem a base de tudo. E desde Gênesis a Apocalipse, Jesus está ali, Jesus está nessa palavra. Então, tudo que acontecia no Velho Testamento, na época, antes de Jesus, são coisas que nós chamamos de tipo. Eles são tipos daquilo que haveria de vir. O próprio Hebreus fala isso, que tudo que acontecia no Velho Testamento estava acontecendo para mostrar às futuras gerações aquilo que haveria de acontecer com Jesus, com a vinda dele. E não é diferente com esses dois textos que eu acabei de mencionar. Então, eu quero falar para você primeiro que a palavra de Deus fala muito sobre a rocha. A rocha, ela pode ser uma figura literária, claro, é uma rocha, né? Uma pedra gigante, como também ela é espiritual. E eu quero que você entenda porque Israel conhece Deus como rocha. Desde o Velho Testamento, todos os livros históricos, todos os livros poéticos, todos os livros do Velho Testamento menciona a Deus como rocha. E o Novo Testamento menciona a rocha sendo Jesus. Então, gente, olha o que Isaías 26:4 vai falar. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele é uma rocha inabalável, ele é uma rocha eterna, amém? Ah, meu querido, vai ter terremoto na terra, vai ter maremoto, vai ter tsunami, o chão vai se abrir, mas a rocha permanece. Rocha permanece. É impressionante. Nada abala uma rocha. Amém? Olha isso. Isaías 44, versículo 8 diz: não vos assombreis, nem temais. Porventura desde então não vou-lo fiz ouvir? Não vou-los anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. A rocha com letra maiúscula. Amém? Rocha, força,
vigor. Por quê? Porque a rocha é indestrutível. Não há outra, o próprio Deus fala em Isaías, não há outra rocha além de mim. E aqui nós vemos que a Bíblia está nos orientando de quem é essa rocha. E é incrível, gente, que a rocha ela ficou marcada na história de Israel. Tanto que a palavra de Deus inteira fala disso, certo? Então essa história de Moisés ferindo a rocha 2 vezes ficou registrada no Velho Testamento, nos livros históricos e até mesmo proféticos. Você vai ver em Salmos falando sobre isso. Então, gente, ali aonde Moisés passa, o povo inteiro passa por Refidim, que Deus manda ferir essa rocha. Depois de 40 anos quase, o povo andando no deserto, eles esqueceram, ou talvez os pais não falaram para eles, não murmure contra o Senhor. Quantas vezes você esqueceu de algo ruim que te aconteceu, de uma situação onde você teve que colher consequências de uma desobediência sua, e lá na frente, depois de anos, você faz a mesma coisa? Você já passou por isso? É exatamente isso. Ou às vezes, nós temos experiências negativas, onde a gente sofreu consequência por causa da nossa desobediência, e não contamos para os filhos. Aí os filhos vão repetir a mesma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles eram já essa segunda rocha, já eram os filhos daquele da primeira rocha. Então coisas que nós vivemos, aonde nós aprendemos de Deus, precisa ser passado de pai para filho. Nós precisamos instruir os nossos jovens a não cair no mesmo erro. Ah, mãe, a vida é minha, eu vou fazer, eu quero viver do jeito mas eu tenho que falar. Não é verdade? Você tem que ensinar, você fez sua parte. Aí quando ele está pagando o pato lá, ele está colhendo a consequência, ele fala, a minha mãe me avisou. É ou não é? Ou você lembra também que a sua mãe te avisou, você que é mais adulto aí, maduro, a sua mãe te avisou. E aí quando você está colhendo as consequências, você fala, bem que a minha mãe me avisou. É ou não é? Então, gente, por que essa rocha se tornou um memorial tão importante durante séculos para Israel? Olha o que a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Fala assim, ora, irmãos, o apóstolo Paulo falando, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. Gente, o apóstolo Paulo está descrevendo um histórico israelita, do seu próprio povo, que está registrado no Velho Testamento, aonde eles iam de uma rocha. A rocha os seguia. Ali em Horebe, aonde em Refidim eles tiveram uma prova, uma meribá, eles foram reprovados. Anos depois, também foram reprovados. Porque não atentaram, não lembraram que comeram da mesma comida, foram saciados com maná por 40 anos, beberam da mesma água, teve milagre da água muitas vezes. Não lembraram que eles foram batizados em Moisés, passaram pelo meio do Mar Vermelho. Não lembra mais nada. Na hora que está passando pela raiva, não lembra de mais nada. Não tem domínio próprio. Não tem equilíbrio emocional. Não tem inteligência emocional para passar por luta. Quando a coisa aperta, quando o calo dói, quando a situação encrespou, começa a murmurar. Não lembra. Peraí, gente, eu já passei por isso. Mas se Deus foi fiel lá atrás, ele vai ser fiel agora, porque Deus não muda. Não é verdade? Então aqui, gente, nesse versículo de capítulo 10 de 1 Coríntios, de 1 a 4, está relatando a história da nação de Israel, que saiu junto a Moisés do Egito, comeram do mesmo alimento, passaram pelo deserto, pelo Mar Vermelho, a nuvem que os cobria, né, durante o dia, do sol castigante de um deserto, a coluna de fogo, porque no deserto a temperatura cai assim abaixo de 0. Pode estar o calor que for durante o dia, mas à noite a temperatura cai. Então tinha uma coluna gigantesca
de fogo, que aqueceram. Um aquecedor, foi o primeiro aquecedor, entendeu? Da face da terra. A primeira invenção de aquecedor. Deus ali aquecendo toda a aldeia, todo aquele acampamento. Ninguém estava longe o suficiente dessa chama que não chegasse calor neles, para não morrer de frio durante a noite. Né? Então, foram batizados no Mar Vermelho, como eu falei. E o Novo Testamento, como tem uma base estrutural no Velho Testamento, ele pega as mensagens, ele pega as histórias e aplica, porque, como eu falei, o Velho Testamento é o tipo das coisas que viriam ser no Novo Testamento. Então, Paulo, com muita sabedoria de Deus, ele pega essa história e ele está agora transformando essa história, vamos dizer, traduzindo essa história para a realidade, depois da vinda de Jesus. Tá conectando, ligando esse link, né, esse passo, por que aconteceu a coisa no Velho Testamento. Olha, eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes acontecem coisas no teu passado, na tua infância, situações que só vão desenrolar quando você for adulto. Então você precisa sempre buscar o link daquilo que te aconteceu no passado, porque tem pessoas, infelizmente, que ficam só na lembrança pesada do passado. Fica só triste porque fulaninho de tal machucou, porque o pai fez isso, porque foi violentado, foi isso, foi aquilo outro, o que não deixa de ser séria a situação. Mas fica só remoendo essa coisa e não percebe que existe um propósito para tudo na Terra. E essa situação que aconteceu lá atrás é apenas um tipo daquilo que Deus vai fazer com você hoje. Porque se você ficar vivendo, habitando, morando no teu passado, com as lembranças do passado, isso significa que você não saiu do deserto. Isso significa que você não amadureceu em Cristo. Nós temos que amadurecer, queridos. Não tem outro jeito. Você não pode tomar leite a vida inteira. Bebê não mama leite materno a vida inteira. Já pensou um mamão de 20 anos mamando na mãe? Ou tomando mamadeira? Que é isso, gente? A mesma coisa, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, começamos com o leitinho, com a papinha, com comidinha bem leve, mas depois, meu filho, você tem que ir para a picanha, você tem que ir para uma comida, entendeu? Com essência, senão, ó, teu osso, teu músculo vai cair tudo, é ou não é? Então, é isso exatamente o perfil espiritual. Você não pode ficar melindroso a vida inteira, ou melindrosa. Não pode ficar chorando a mesma mágoa a vida inteira. Magoada com as mesmas coisas a vida inteira. Aliás, não é nem para magoar mais, mas se magoar, meu filho, magoa e pede perdão logo em seguida, entendeu? Para não ficar perdendo tempo. Então, tudo isso, gente, que aconteceu no passado do povo de Israel, serve hoje para nós, para nos aperfeiçoar no caminho com Deus. Aleluia. Então, lembra que o teu passado, ele vai te conectar para algo novo, porque um completa o outro, amém? Um completa o outro. E eu falo para você, você pode ter nascido num lugar horroroso, uma pobreza, uma miséria, uma judiação que fizeram com você, todo mundo batia em você, você era bullying na escola. Naquela época a gente nem falava de bullying, não sabia nem o que era bullying. Eu mesmo, gente, vocês não sabem o que eu apanhava. Meu pai me colocou para estudar num grupo escolar, entendeu? Eu era uma loura do olho verde ali, então você imagina a perseguição. Não é mole, não. E eu tive que aprender a brigar, meu filho. Tive que aprender a me defender. Mas machuca, lógico, machuca. Irmão machuca. Situações, né, que a gente não espera na infância acontece, te dói, te marca, claro. Se precisa de terapia, vai fazer uma terapia. Não sou contra, não. Mas precisa sair disso. Ok? Deixa eu te contar uma história. Tô lembrando dela aqui. Eu estava na Califórnia alguns anos atrás, meu filho Lucas morava lá, e o Daniel e a Kelly estavam lá, a gente foi passar um feriado. Então eu tirei uma semana para ficar lá com ele, nem lembro qual feriado, mas estava super legal. E o Daniel também morava lá, ele estudava na faculdade, só que o Lucas tinha o apartamento dele, ele já trabalhava, e o Dani morava na faculdade. Então ele me chamou para eu conhecer a igreja que ele estava indo. E eu gostei muito da igreja, uma igreja maravilhosa, ele estava super bem entrosado lá, só que era no centro de Los Angeles. E tudo bem, eu não estou pensando em assalto, eu não estou pensando em nada ruim, porque eu estou com meus 2 filhos, eu estou com
Daniel aqui, a Queca aqui, entendeu? Os dois andando comigo, acabou o culto, umas 7 da noite, não estava escuro ainda, cheio de gente na rua, um tumulto de gente, tem teatro lá, tem estádio, entendeu? Então tem várias atividades acontecendo ali, não era só a igreja. E a gente estava passando para parar numa farmácia e depois ir embora. Quando de repente, no meio daquela multidão indo e vindo, veio um sujeito bem alto, e ele me viu. E quando ele bateu o olho em mim, eu também vi ele, mas nem prestei atenção, porque esse aqui vive na La La Land, né, gente? Se vocês me conhecem, sabem que eu tô assim, que eu fico, entendeu? Eu vou pra lá, vou pra cá, eu tenho que prestar mais atenção. Eu tenho mesmo, porque realmente, eu acho que eu tô acostumada com esse esquema daqui, a gente não olha nem pra atravessar a rua. Mas eu não vivo assim tensa, eu não sou dramática, eu não sou uma pessoa assim, então eu tô sempre no meu mundo. Eu sei, queridos, que esse homem veio na minha direção e ele soltou um grito, um ruído bem alto e ele fechou o punho dele e ele me deu um soco no rosto. Ele me deu um soco que quebrou o meu nariz e eu, pum, caí para trás. Se não fosse meus filhos me segurar, eu tinha batido a cabeça e sangue para todo lado. Nisso a minha filha começa a gritar porque o cara me bate e some. Vai embora, sai correndo. E o Daniel vai correr atrás do cara. E aí que entra o meu desespero. Aí eu pousei, né? Não é nem a cara inchada e a dor que estava me incomodando. Era o medo do meu filho correndo atrás de um homem desse, violento. Então a história é longa, mas, gente, eu voltei para a Flórida, me atrasou muito, porque eu não podia pegar avião, tive que ir para o médico, teve que cuidar. Eu voltei para cá. E nos primeiros dias eu estava com medo de pessoas semelhantes a ele, entendeu? Que tinha um perfil, né, parecido com o do meu agressor. E você pode achar que só não tem justiça no Brasil, mas aqui também não tem não, viu? Porque aqui tem um negócio que se é de uma cor, de outra, tem umas coisas assim, né? Que eu não vou entrar em detalhe. Mas como eu tenho essa corzinha que vocês estão vendo, não tem muito direito não. Então, não houve justiça. Voltei para casa e eu ficava com medo no início. Então, se eu estivesse andando numa rua assim, eu trocava de rua se eu visse uma pessoa naquele perfil. Mas eu falo para você, eu entrei no quarto um dia e eu orei. Eu falei, Senhor, eu não quero viver escravo de um ataque que não é minha culpa. É algo que aconteceu comigo que o inimigo quis me marcar. Para que eu odiasse esse tipo de pessoas, para que eu eu não ajudasse mais, eu não amasse, não orasse mais pela pessoa. E pânico, né? Medo. Então tem um propósito de Satanás, mas também tem um propósito de Deus. E esse propósito de Deus foi me fazer crescer. Eu posso te contar que eu saí do quarto curada. Eu saí do quarto curada, sem um pingo de medo, sem nenhuma lembrança. Eu lembrei agora porque tem a ver com os bullying que eu sofria na escola e situações que nos acontecem. É difícil? Bastante. Foi triste? Foi, atrapalhou minhas férias. Eu não pude ir pra praia. O Lucas voltou mais cedo das férias dele porque ele estava preocupado comigo, né? Mas, por outro lado, uniu mais a família. Eu conheci um lado negro que as pessoas estão sofrendo aí fora. Então, eu tento traduzir toda a dor numa lição de vida e tirar algo aproveitoso para mim, amém? Faça isso com a sua dor. Não pense que o seu passado foi simplesmente uma tragédia que você viveu. Não, foi algo que você experimentou para que tenha um propósito que liga esse link, amém? Esse link, porque hoje eu sei o que é ser violentado, de forma na rua, assim, né? Desse tipo de violência, entendeu? Eu sei o que as pessoas sentem, tanto um lado quanto o outro. Então, sinto muito pela pessoa, porque é um infeliz maluco de cabeça, ele é mesmo. Depois a gente descobriu algumas coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje você vive um novo testamento. Mas a estrutura desse novo testamento na tua vida, dessa nova vida que você tem, ela está baseada no teu velho homem. Amém? E a gente tem que esquecer os problemas, a gente não é mais aquela velha pessoa, mas as experiências ruins, negativas, elas nos dão estrutura para a gente ser o que a gente é. Cada cicatriz do teu corpo, cada cicatriz na tua alma, cada sentimento triste, cada lágrima, ela faz uma plataforma, ela constrói é o material que Deus usa para te construir. E eu te falo que eu sou muito
feliz no sentido de honrada das minhas cicatrizes dessa vida, na alma, no corpo, porque eu sou quem eu sou hoje por causa da minha história do passado. Amém, queridos? São histórias. Passou. Passado, a própria palavra fala, passou, ok? Ela só serve como história, não como algo que eu tenho que ficar lembrando e sofrendo. Então, os livros históricos de Israel, eu quero que você digite amém aí se essa palavra cabe para você, para que você também possa se libertar do seu passado, no sentido de peso, de amargura, de mágoa, mas que essa história frutifique e outras pessoas sejam impactadas por ela em nome de Jesus, amém? Então, nos livros históricos, nós também vemos a história da rocha que Moisés feriu e que saiu água, e depois essa mesma rocha que seguiu o povo por 40 anos. E o mais incrível, como eu li em 1 Coríntios 10, é que a Bíblia fala que essa rocha é Cristo. Então, eu quero dizer para você, já disse isso semana passada, que a tradução no português às vezes deixa a desejar porque eles usam a palavra pedra. Não é pedra, é rocha. Toda vez que você ouvir falar de um milagre ou da presença de Deus, está falando de rocha. Se falar de pedra de tropeço, então, sim, é uma pedrinha, né? Porque pedra é pequena, rocha é grande, ok? Então, como é essa palavra rocha em hebraico? Muito bem, essa palavra tem 3 letras em hebraico. Nós usamos 4 letras para transliterar essa palavra, chamada tsur. Tsur é a palavra que representa rocha. Porém, são 3 letras hebraicas, Tzaddik, Vav e Resh. Tzaddik significa justiça. Você quer saber por que a rocha é Jesus? Tzaddik, a palavra, como eu já expliquei aqui, cada letra do evangelho hebraico, ele representa uma palavra, ele representa um número e ele representa um sentido, ok? Tzaddik, a primeira letra da palavra rocha em hebraico, significa justiça. Vav significa conexão, link, que une uma coisa a outra. E Resh significa cabeça, liderança. Então veja bem que Malaquias 4, no versículo 2, diz assim, Malaquias 4, versículo 2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros, aleluia! Sobre você nascerá o sol da justiça, ou seja, Tzaddik, a palavra rocha, Jesus é o sol da justiça que nasceu sobre nós, amém? Então, essa palavra rocha já de cara já fala quem ele é Jesus. A outra letra, que é Vav, que significa conexão, está descrito para nós em João 14,6. João 14,6. Jesus mesmo declarou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Jesus está aqui declarando que ele é a conexão que liga você ao Pai. Jesus é a conexão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Quem quiser ir ao Pai tem que aceitar Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Conexão. E Paulo fala em Colossenses 1,18 que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos. Aleluia! A palavra rocha significa Jesus. E Jesus esteve com o povo no deserto por 40 anos. A rocha o seguia. Aleluia! Glória a Deus. Então, no versículo 4, a gente vê que a rocha era Cristo, e o hebraico também nos mostra como essa palavra é formada e que leva a pessoa de Jesus. Amém? Não é incrível isso? Não é bom a gente aprender hebraico? Como é bom a gente estudar a palavra já comparando com o original, para que a tradução não se perca, né? A gente fica perdidinho, sem saber do que está falando, né? Parece que é só uma pedra, parece que é só uma rocha. Não é só isso. Tem um significado por trás. Então agora nós vamos ver esses 2 textos. O primeiro foi o que nós lemos semana passada, que está em Êxodo 17, versículo 6, ok? Que Deus fala para Moisés, ferirá a rocha. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Êxodo 17, versículo 2. Você tem a palavra aí, você pode abrir também, ok? Então, versículo 6. Êxodo 17, versículo 6. Então, olha só o que fala.
A Bíblia diz o seguinte: e aqui estarei diante de ti, sobre a pedra, sobre a rocha de Horebe, e golpearás a rocha, e sairá dela água, e beberá o povo. E Moisés fez isso na presença dos anciãos de Israel. Então, se você lembra o que eu falei na semana passada, Moisés, então, é honrado por Deus numa atitude que Deus mandou. Ele ferir, bater o cajado com força na rocha, tá? Agora, eu quero apresentar para você um novo tempo, um novo texto. Já no final dessa caminhada de 40 anos, acontece a mesma coisa e está descrito em Números 20. Então, abre aí, Números 20, versículo 8, mas eu vou ler do 1 ao 8. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Então já estava no fim da história. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se juntaram contra Moisés e Arão. Então você vai concordar aqui comigo que por 40 anos teve água, né? Porque senão o povo nem sobrevivia. Então cada parada deles tinha um cantinho aqui e ali que tinha água. Agora, não tem. Mas teve, o tempo inteiro. Ninguém morreu de inanição esse tempo todo. E o povo contendeu com Moisés, dizendo, olha o que o povo fala: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Ele está falando aqui da rebeldia dos espias, daqueles que foram consumidos porque não tiveram um ponto de vista positivo, porque os espias foram enviados para espiar a terra com 3 meses de caminhada. Não foi muito tempo depois que eles saíram do Egito. Já podiam ter entrado na terra prometida em 3 meses, gente. Só que aquele povo estava cheio de manias do Egito, cheio de contaminação. Eles não tinham ainda sido libertos. E talvez a murmuração que sai dos teus lábios é porque você está com mania do velho homem ainda. Ainda não saiu de você esse velho homem. Você precisa enterrar ele. Você precisa massacrar ele. Na hora que ele quiser ressuscitar, você tem que falar: cala carne, quieto. Nós não podemos dar vazão às coisas a quem a gente era antigamente. Mano, antigamente eu xingava pra caramba, eu vou ser assim? Que isso, gente? Isso não combina com a minha figura mais. Eu não vivo, mas eu não sou mais aquela pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa. Você precisa mudar esse jeito antigo de ser e buscar ser essa nova criatura. Mas aqui está o povo, uma geração nova, alguns ainda antigos, claro, murmurando. Ainda não aprenderam com a lição lá de trás. E aí eles falam: por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Poxa vida, 40 anos depois, os caras estão falando a mesma coisa. Será que agora Deus vai deixar você morrer na praia? Nadou, morreu na praia. Não combina com quem Deus é. Amém? Ou seja, isso é uma grande ofensa para com o Senhor, que tem enviado maná por 40 anos, codornizes, água, nuvem, colunas de fogo, vencido inimigos no meio do caminho. Falava: vamos morrer aqui porque está faltando água, um dia que faltou água, né? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Olha a palavra que ele usa: lugar onde não há semente, nem figos, nem vide, nem romã, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram à presença da Assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara, mesma coisa que ele falou 40 anos atrás. Ajunta a congregação, mesmo cenário. Tu e Arão, teu irmão, só tirou os velhinhos da história. Falai a rocha, não mandou bater, mandou falar a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, versículo 9, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. Até aqui fizeram tudo igual Deus mandou. Aí começa a situação. Moisés diz ao povo: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara.
E saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Eles estavam em Cades Barneia, gente. Eles tinham chegado num local aonde não existia água. Aquele local era um local de provação. Tá assim chegando na hora daquela turma entrar na terra prometida. Tá chegando no momento. Sabe quando você tá chegando na tua bênção e acontece um monte de coisa ruim? São provações. Aí a gente fala, puxa, mas vem tudo junto, que roubo de Satanás. Mas você não pensa que pode ser as águas de Meribá na sua vida. E ali você está sendo provado. Será que eu vou murmurar, igual eu fiz alguns anos atrás? Ou eu vou optar a crer? Então são dois momentos diferentes aqui. O primeiro, Moisés fere a rocha e dela joga a água para o povo. Fez legal, fez tudo que Deus mandou. No segundo momento, em outro lugar, não é a mesma rocha. Então isso significa que a rocha está seguindo o povo, igualzinho o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10. Deus pede para Moisés falar a rocha, mas Moisés a fere. E esse foi um dos motivos porque Moisés não entrou na terra prometida. Por quê, gente? Porque Moisés era figura espiritual, de autoridade espiritual. Moisés era como Deus na terra para aquele povo, entendeu? Moisés era a voz de Deus. Era Moisés quem falava direto com Deus. A quem muito é dado, muito é requerido. Sabia disso? Se te é dado mais autoridade, mais de você vai ser requerido. Então, o que Moisés fez? Ele não obedeceu. Deus não mandou bater na rocha nem chamar ninguém de rebelde. Deus queria abençoar o povo. Deus teve compaixão do povo. Deus ia dar a água que o povo estava pedindo, ainda que o povo pediu de uma forma ruim. O povo não pediu de uma forma temendo a Deus, fiel a Deus. O povo pediu de uma forma muito negativa. Mesmo assim, mesmo quando a gente está chiando, reclamando, murmurando, chamando Deus de injusto, brigando com gato, com cachorro, Deus quer te abençoar. Deus olha para você com amor de Pai. Ele quer derramar a graça dele sobre a tua vida. Aí você vai contar o seu problema para um pastor, para uma pessoa de maior autoridade, pensando que você vai ser liberto daquilo, que vai ser consolado daquilo, o cara vai e pumba em você. Pega você assim e acaba com a tua raça. É aqui, ó, é isso que aconteceu aqui, ó. Moisés era o pastor daquela turma. A turma estava com sede, estava cansada de andar. Tá certo, não agiram bem, mas não tira o cansaço deles e nem a sede. E Deus, na sua maior misericórdia e graça, fala para Moisés, toca, ó, fala com a rocha, e eu vou fazer a rocha sair água. Mas Moisés está cansado. E eu sempre peço a Deus para não deixar o meu cansaço expressar nas ovelhas. Porque pastor cansado machuca a ovelha. Pessoas que estão precisando, muitos precisando até mesmo de um consolo. Líderes que estão precisando tirar férias. Mas não consegue, por isso que você como ovelha precisa cobrir a vida do teu pastor. E orar por ele. Para que haja refrigério. Porque pastor cansado fere a ovelha. Ele usa o cajado em vez de só direcionar a ovelha, enfia a cajadada na ovelha, machuca. Então nós vemos a igreja machucada, nós vemos muitas pessoas machucadas por causa disso. Esse é um ponto. Porém, não é sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu estou dando um parênteses aqui. Moisés não obedeceu e Deus precisava punir Moisés na frente de toda a sua congregação para mostrar que não foi Deus que mandou Moisés ser grosso com a turma. Foi Moisés mesmo que fez por conta própria. Amém? Não tinha Deus ali. Aquilo foi uma atitude da carne de Moisés, do cansaço dele. E aqui nós vemos então o porquê que Deus então fala. Primeiro fere, a primeira rocha fere, a segunda fala. E aqui eu quero entrar para você com esse código maravilhoso da palavra de Deus, onde você vai conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Está em Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5 fala verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nas nossas dores ele levou sobre ele. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Cristo, o servo, veio em carne na terra. Queridos, novamente eu falo, a rocha é Jesus. Tudo que aconteceu no Velho Testamento é um tipo daquilo que viria. Aqui nós vemos a tradução do que é ferir uma rocha. Jesus veio para ser ferido, ele veio para ser machucado, ele veio para sofrer. Essa era a missão dele. Essa era a maior ambição de Jesus, era morrer pelos nossos pecados. É para isso que ele veio, sabendo que ele viria para isso. E aqui você vê que Jesus, a primeira rocha, representa Jesus na primeira vinda dele sobre a terra. Amém? E aqui ele vem como servo humilde, como quem foi ferido. Portanto, a primeira vez que Deus fala para Moisés ferir a rocha, na verdade, está atrelada à primeira vinda de Jesus. Ok? Olha os tipos aí. A primeira vez que Moisés fere a rocha está atrelada à primeira vinda de Jesus. Ele veio como cordeiro, ele foi imolado como cordeiro, ele veio como um servo. E aqui ele padeceu por mim e por você. Já na segunda vez, Deus fala para Moisés falar a rocha. Então, a segunda vinda de Cristo, ele não vai vir mais como servo, é ou não é? Na segunda vinda de Cristo, não é para ele ser ferido mais. É para receber, e não é para receber castigo dos nossas transgressões mais. A segunda vinda de Cristo é conforme Apocalipse 19 e 16 que fala: e no manto e na sua coxa tem escrito o seu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Agora Moisés estava falando com a rocha. Moisés estava falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder, aonde você estiver, levanta as tuas mãos e começa a glorificar o Senhor. Porque aquele que veio da primeira vez e foi ferido, ele não vai ser mais ferido. Ele virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu quero falar para você que aquele lugar onde Meribá é mencionada, ela está diretamente relacionada em Ezequiel. A profecia de Ezequiel fala de uma futura distribuição de terras no milênio de Jesus. Nessa segunda vinda de Jesus, quando ele reinar nesses 1000 anos na terra, haverá uma distribuição de terras em Israel. E a terra de Meribá foi atribuída à tribo de Gade. Se você lembrar de uma pregação que eu fiz sobre os valentes de Jesus, Gade eram aqueles que tinham a cara como leão e corriam como a gazela. Eles eram valentes, eles eram guerreiros. Mas é necessário que Meribá sirva para lembrar, como na época, né, dos tempos bíblicos, Meribá servia para lembrar aos israelitas do fracasso deles, da situação, da falta de confiança no Senhor. E o mesmo vai acontecer no milênio. Olha que interessante. Aonde o tipo que aconteceu no Velho Testamento vai se materializar propriamente na figura da tribo de Gade, que é valente, que é forte, que é guerreiro, como você deve ser, mas para te fazer lembrar. Então toda a nossa ousadia que nós temos no Senhor, queridos, é para nos fazer lembrar que não podemos retroceder, não podemos murmurar, amém? Porque Meribá é contaminação, Meribá é murmuração. Sai desse lugar, não beba águas de Meribá, amém? E eu quero dizer que porque Meribá é um lugar de conflito, um lugar de provação, ela é digna de lembrança. Por quê? Porque você acha que no milênio de Jesus nós vamos ser igual anjinho, vai ficar todo mundo rezando e, né, tudo. Não. Você vai viver coisas para fazer lembrar. Gente, se nós não tivermos lembrança quando Jesus voltar, ou depois na eternidade, de que adiantou todo esse sofrimento nosso na terra? Você tem que lembrar de onde você saiu, para você dar mais glória a Deus de estar lá. Você vai lembrar das águas de Meribá na sua vida, você vai lembrar de Refidim na sua vida, você vai lembrar de toda a dor que você passou, mas sem dor, não tem dor mais. Você lembra, para quê? Para você dar mais glória a Deus pela misericórdia dele na tua vida. É pela graça, querida, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É graça, preciosa graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui, amém? Então, Meribá
está relacionada no Salmo 95, versículo 8. O salmista nos adverte: não endureçais os vossos corações, como fizestes em Meribá, como fizestes naquele dia em Massá, no deserto. Não endureçais o vosso coração. Isso também está relatado em Hebreus 3, 8 e 9. A descrença dos israelitas em Cades Barneia resultou na incapacidade deles de entrar na terra prometida. Muitos daqueles que não eram mais crianças, já adultos, que participaram dessa murmuração não entraram. Foi mais uma geração que não entrou. E a descendência de Arão e Moisés também foi impedida de entrar. Em Cades Barneia, eles também foram provados. Da mesma forma que o povo estava sendo provado, Arão e Moisés estavam sendo provados. Eu sou provada sempre, você é provado sempre. Não é porque Deus não ama, mas Ele nos traz junto para ver o que está no seu coração. A desobediência e a descrença têm consequências que duram uma vida inteira. Por isso que o sangue, ele perdoa o teu pecado. E a água te purifica das tuas imundícies. Por isso que quando Jesus, a lança entrou nele, debaixo do coração dele saiu água e sangue, porque ele é a rocha que jorra águas para nos purificar de toda imundície. E o sangue dele nos cobre e nos limpa de todo pecado. Amém? O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Aquilo que ele fez e porque ele morreu, serve até hoje para te fazer lembrar que sem o sangue você não tem uma vida eterna. E sem a água você não vive a santidade que você precisa nessa terra. Nós precisamos nos lavar, no mover na água regeneradora. É um mover regenerador do Espírito Santo. Porque o Espírito vai te mostrar quando você não está andando na santidade que ele deseja, para poder habitar em você, porque hoje você é o templo dele. A pedra é Jesus. Essa rocha, ela permanece eternamente. Hoje, você pode ferir a rocha ou você pode falar a rocha. Nós somos provados nisso. Muitas vezes, em vez de darmos glória, nós damos desgraça. Falamos aquilo que não deveríamos falar. Magoamos ao Espírito Santo. Não ferais ao Espírito Santo, como foi nos dias do deserto, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter consciência de que o Senhor, Ele nos escolheu para que a gente esteja puro, limpo, sarados, curados de toda a enfermidade do passado e de tudo aquilo que nos atrela ao velho homem. O link do teu passado com o que você é hoje é só histórico, amém? Assim como é a palavra de Deus. Tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma história que foi aplicada no Novo Testamento, mas já veio à luz de que para que aconteceu tudo aquilo e quem eram os personagens daquela época. E Jesus é o personagem principal da sua vida e da vida dos israelitas. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao teu coração durante essa semana, que você possa buscar se purificar nessas águas, não se contaminar nas águas de Meribá, mas se lavar nas águas dessa rocha maravilhosa e que você ande conforme aquilo que Deus te mandar, não conforme a sua raiva, o seu momento, porque tudo é passageiro, né, gente? Quando a gente tem um rompante de ira, de raiva, ela vai passar, ela é passageira. Daqui a pouco você está todo arrependido que fez o que não devia ter feito. Então que a gente saiba se controlar e poder pedir a Deus para nos ensinar, para o Espírito Santo nos ensinar a ter domínio próprio e você nunca errar em falar com a rocha. Você não precisa mais ferir a rocha. Ela vai vir como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Você está falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, amém? Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. E quero perguntar também se alguém aqui na live, ou alguém que vai ouvir essa pregação no futuro, nunca, ainda, entregou a sua vida a essa rocha. Nunca falou a essa rocha: Senhor, seja o Senhor e Salvador da minha vida. Jesus está aqui hoje, através dessa live. Ele deseja tocar o teu coração, Ele quer que você tenha uma experiência sobrenatural com a presença gloriosa dEle. É muito bom, gente, a gente poder andar nessa graça. É muito bom a gente ter essa água nos limpando constantemente pela promessa dEle na palavra. É muito bom a gente saber que o sangue dEle nos limpa de todo pecado. É muito bom saber que Ele está preparando um lar para nós na eternidade. E é muito bom também viver as promessas dEle na terra. Em nome de Jesus, se você ainda não fez essa oração, mas deseja,
Fecha os teus olhos. E, aliás, todos que estão na live, repete comigo essa oração. Diz: Senhor Jesus, eu desejo nessa hora falar contigo, entregando a minha vida, o meu coração, a minha história a ti. Lava-me com a tua água, limpa-me de toda imundície do meu pecado e perdoa o meu pecado através do teu sangue. Senhor, eu te peço que a partir de hoje eu experimente algo novo, andando contigo, me tornando uma nova criatura, nascendo de novo. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver uma eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que esse Deus maravilhoso, que está contigo todos os dias, que te consola, que te fortalece, que te dá água, que te dá alimento, que Ele te mostre o caminho de forma que você nunca saia dele. Porque é muito ruim você chegar no final e ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Servo mau, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Mas que a gente possa ouvir aquela frase tão desejada: vem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Senhor, eu oro por cada um que está me ouvindo. Eu quero declarar sobre cada um dos teus filhos essa palavra, porque tu és a rocha eterna, que nunca se abala, os nossos pés estão firmes na rocha. Nós, Senhor, não queremos errar com murmurações, com palavras, Pai, que ferem a rocha, que ferem o Espírito Santo de Jesus. Nós não queremos, Senhor, ferir ao Senhor e trazer contaminação para a nossa vida e pecar, mas nós queremos, ó Deus, aprender a caminhar nessa terra, a despeito da falta de água muitas vezes, a despeito das lutas, das provações, do calor, da fome. Mas o Senhor tem um milagre para cada um de nós, o Senhor tem um escape. Por isso nós temos que aprender a esperar o Senhor nos dirigir e obedecer e não bebermos das águas de Meribá e não nos espalharmos como em Refidim, mas sermos tementes o tempo todo, obedientes e saber que do Senhor vem a solução, do Senhor vem o escape, do Senhor vem a vida eterna. Obrigada, Pai, por essa palavra, obrigada por cada um que está comigo até agora. Cuida dos teus filhos, levanta homens e mulheres guerreiros, Pai, como a tribo de Gade, que nós nunca esqueçamos desta lição, de vivermos de forma que te agrada, com louvor nos lábios, com um coração contrito, um coração que te adora, sabendo que o Senhor tem a resposta para nossas orações. Pode vir hoje, pode vir amanhã, mas virá e não tardará. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo cada um dos teus filhos. Senhor, eu peço que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, o teu sustento estejam sobre cada um, sobre todos aqui hoje. E que eles habitem nesse lugar maravilhoso chamado Casa do Senhor, que é a presença gloriosa do teu Espírito, todos os dias de suas vidas. Abençoa a semana dos teus filhos, guarda que a paz de Cristo os encha, os traga entendimento, poder, autoridade e amor. No nome santo de Jesus eu oro. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Então, terminamos nosso culto de hoje. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Saiba que você é importante para nós. Eu oro por você. Você tem um time aqui que ora por você. E de novo eu vou falar. Live da vida todo dia, tá? Durante a semana. Então você tem live aqui na Flórida de 9 às 10 da noite. No Brasil das 23, gente? 22 às 23, tá bom? Então não falte. Cada dia é um pastor diferente, para vocês não cansarem de ficar escutando a mesma pessoa, mas cada um tem uma unção específica, né? Um traz revelação, outro traz cura, outro traz uma palavra, uma pregação, outro traz um mistério de Deus. Tem sempre algo novo acontecendo na live. Eu desejo que você participe, divulgue, compartilhe esse culto, compartilhe as lives. Amém? Amanhã também teremos live, ok? A gente vai estar fazendo sábado agora. Glória a Deus, olha isso. E domingo temos o culto do YouTube, às 6h30. Então, ó, tem movimento a semana inteira, a obra de Deus não para. Amém, gente? O clamor não vai parar de subir ao céu.
a palavra não vai parar de ser pregada e nós vamos continuar de vitória em vitória, de fé em fé, conquistando para que o Senhor seja honrado na terra. Deus te abençoe, amo você, a paz. Tchau, tchau.